A bulimia, Floquinhos, é um distúrbio alimentar após episódios de compulsão alimentar que ocorre a indução de vômitos e diarreias. É um quadro aí muito conhecido que vai gerando a anorexia, a qual a gente já falou aqui no YouTube, então lembra de procurar Leandro Twin mais tema quando você tiver qualquer dúvida. Mas não só há vômitos, tá? Há quadros de diarreia também, ou seja, tenta se expulsar aquele alimento de forma forçada. Então muita gente associa a bulimia com vômito, mas se você usa, por exemplo, alguma medicação para ter diarreia, isso também é um caso bulêmico. A bulimia nervosa, ou simplesmente a bulimia, normalmente a ordem dela é o quê? Um consumo exacerbado de alimentos, né, de uma compulsão, e um descarte de forma indevida. Mas há quem também caracteriza a bulimia como, por exemplo, aquela pessoa que come muito e no outro dia quer fazer 4, 6 horas de exercício. Ou seja, que também é uma forma de tentar gastar aquela caloria de uma forma que não é saudável. E isso sempre tem a ver com o medo de ganhar peso. E normalmente isso acontece em muitas pessoas que já são magras, tá? Mas não só. Tem muito gordinho com bulimia. E isso parece, né? Imagina o gordinho chegar e falar, eu tenho bulimia. A pessoa fala, não tem. Claro que tem, porque isso é um distúrbio psicológico. E é muito difícil da gente caracterizar a bulimia, demora tempo. Isso porque, imagina, eu posso ter um aluno na minha consultoria, que nesse momento ele tem bulimia, só que ele treina, faz atividade física, come bem. Só que ele não conta pra mim que quando ele fura a dieta, ele quer vomitar, ele quer triplicar o treinamento, ele não me fala isso. E também não é demonstrado no físico dele. É uma pessoa forte, saudável, né, aparentemente. Então, quer dizer, isso vai se jogando, né? Caso você tenha isso não é normal. Você vomitar, você querer induzir um quadro de diarreia, querer fazer um excesso de exercício, não é normal. Você precisa procurar uma ajuda. E isso não é inofensivo. Isso é realmente ruim, né? E, inclusive, tem muita ligação da anorexia e da vigorexia com a bulimia. Porque normalmente essas pessoas têm distúrbio de autoimagem. Ou seja, o vigorexo é o quê? É o cara que olha pro espelho, é forte e não se vê forte. O anorexo é o quê? É o cara que olha pro espelho, tá magro e não se vê magro. E quando eu falo cara, tô vendo o ser humano, né? Lógico, mulher também. Só que ele não se enxerga assim. Então ele tem uma dificuldade de aceitar aquela imagem. Ou na verdade ele não é que ele não aceita, ele não vê. E aí ele vira um bulêmico. Obviamente não necessariamente, né? Todo vigorexo tem bulimia? Não, claro que não. Como é que isso se cria? Normalmente vem com essa disformia da autoimagem que a gente já falou, ou seja, a pessoa não se enxerga daquela maneira. Só que isso às vezes vem somando com alguma outra conduta, de repente ela viu alguém fazendo isso, de repente ela está conciliando um remédio que deixa ela talvez nauseada, então ela come um negócio, fica meio nauseada e fala, vou aproveitar para vomitar. Então às vezes tem até uma desculpa, mas normalmente só um gatilho inicial. Depois que se resolve aquela situação de base, a pessoa ainda continua assim. E acho importante falar que esse quadro afeta muito mais as mulheres do que os homens. Então você vê que é uma preocupação, não é porque o hormônio da mulher, nem nada do tipo. Na verdade isso tem muito a ver com a construção cultural, onde tem uma maior exigência da mulher ser magra e do homem ser forte. É mais fácil um homem ser vigorexo e uma mulher ter anorexia. Quais são os sintomas, né, que a bulimia pode dar? Às vezes nenhum, porque às vezes são quadros, né, de compulsão e repulsão, vamos colocar assim, pontuais. Porém, quando eles começam a ficar mais frequentes, a pessoa começa a ter ali de repente uma unha um pouco mais quebradiça, um cabelo mais ruim, porque não está absorvendo, né, nutrientes que está precisando. Pode levar a uma perda de peso, mas às vezes não é uma perda de peso exagerada, que inclusive pode ser reforçada pela sociedade. Então imagina uma pessoa que acabou de vomitar, porque consumiu, no outro dia escuta, nossa, como você está magra, como você está bonita. Isso vai reforçar, fala, não, a próxima vez que acontecer, eu vou fazer a mesma coisa, porque tá vendo? Tem um reforço positivo social. Mas a gente tem que fazer aqui uma diferenciação, tá? A bulimia e a anorexia são coisas diferentes. A anorexia é uma negação de comer, né? Então eu usei aqui a palavra anorexo para você entender uma pessoa extremamente magra, que quer ficar cada vez mais magra. Quando a bulimia não tem a ver com a negação da comida, é comer muito de forma descontrolada, um quadro de compulsão, e aí querer ejetar essa comida de alguma maneira. Então o bulêmico, ele come às vezes normal, às vezes faz uma dieta normal ali, só que tem um quadro desse e vomita. O anorexo já é diferente, ele não quer comer. Qual é o tratamento? Psicoterapia, às vezes alguma intervenção medicamentosa,
e ajuda familiar. Então vai se tentar ali melhorar a autoestima do indivíduo, vai ver se ele tem algum problema, né, psicológico, uma ansiedade, uma depressão, alguma coisa assim, mesmo que às vezes ele ache que não tem. Muita gente que é ansiosa acha que não é, né, mas desconta em algumas coisas e quando vai ver já foi. E aí o uso das medicações e da terapia é totalmente bem-vindo. E esse controle, né, domiciliar, eu falei familiar, mas domiciliar, né, pode ser de um amigo que mora com você, para fiscalizar, para ver se você de repente não cai em tentação. É seguro dizer que a bulimia tem cura desde que a pessoa queira aquilo e busque a cura. Claro que se a pessoa não for atrás, terá prejuízos de longo prazo. Por exemplo, ela pode ter, de repente, algum problema gastrodigestório. Então, por exemplo, uma azia constante, um refluxo constante, uma dor de garganta crônica, porque, né, fica forçando. Isso são sintomas de curto prazo, tá? De curto prazo. Quando você vai falar de médio prazo, você tem umas coisas bem mais graves. Por exemplo, osteoporose, eu falei, quebra de cabelo, quebra de unha, pele mais fraca. Você pode ter uma úlcera intestinal, uma inflamação e uma ruptura do esôfago, por causa desse vômito frequente, até mesmo do estômago. Até alguns problemas cardiovasculares, arritmias, desnutrição, logicamente, também pode acontecer. E normalmente as deficiências de vitamina vai ser B, K, D, vitaminas do complexo B e também vitamina E. Mas pode gerar outros tipos também, porque afinal de contas você está jogando fora. Agora, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, que te dá algumas dicas nutricionais muito boas. Caso você esteja vivendo isso nesse momento, você tem que procurar ajuda. Mas enquanto isso, você pode dar uma assistidinha nesse vídeo.